ambiente Overleaf, né? Na verdade, fazer uma dissertação, um artigo ou qualquer material científico pelo Overleaf, ele não é exatamente uma atividade de metodologia científica, né? Porém, né, foi feito um pedido, né, quando eu criei essa disciplina na nossa pós-graduação, principalmente um pedido para o curso de Engenharia Eletrônica e Computação na área de Informática, para que eu abordasse um pouco do modelo de desenvolvimento de dissertação e tese pelo LaTeX, né? Porque é um ambiente relativamente fácil para que a gente consiga produzir as nossas dissertações e teses, sem se preocupar com a questão da formatação. Um outro ponto também importante é que o nosso modelo de tese e dissertações no Word, que está hospedado lá no site da biblioteca, ele só prevê a dissertação ou tese na língua portuguesa, né? E toda vez que os alunos necessitam fazer as suas dissertações ou teses em inglês, tem que fazer todo um processo de tradução de todos os elementos que fazem parte do template, como capa, titulações dos membros da banca, né? Então tem que fazer uma série de ajustes para adaptar o modelo do ITA para poder viabilizar uma dissertação ou tese em inglês, seguido pelo modelo do Word, tá? Então, de alguns anos atrás, foi montado o modelo em LaTeX, né? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer a minha dissertação, a minha tese de doutorado, usando o modelo LaTeX lá em 2016, quando eu defendi, né? Então, é um modelo que já está bastante consolidado, né? E agora a gente também conta com um ambiente que pode facilitar muito a nossa vida, que não precisa fazer instalação de nenhum adicional extra, que é o Overleaf, né? Que é um ambiente gratuito, né? Onde você pode trabalhar na sua dissertação ou tese de maneira online. Você consegue compartilhar a sua dissertação ou tese com o seu orientador, né? Na versão gratuita, né? Se você tiver um co-orientador, aí já são 3 pessoas, aí na versão gratuita isso não é acomodado. Você consegue compartilhar com uma pessoa apenas na versão grátis, né? E tem algumas facilidades, né, para você fazer o trabalho de maneira bem tranquila, né? Aprendendo ali um conjunto básico de comandos que a gente vai fazer hoje, eu acho que a maior parte das dúvidas para o uso do LaTeX acabam sendo resolvidas, tá? Bom, então, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a tela do Overleaf, né? Então, quando você entra lá no Overleaf, overleaf.com, né? Ele vai cair numa tela de login, se você não tiver uma conta, né? Não tem parceria institucional, tá? A gente tem o template carregado lá, tá? Então, você vai criar um conjunto, você vai criar uma conta, né? Você pode vir aqui no registro, né? Vai pedir lá um e-mail, o seu nome e tal, vai pedir uma série de informações, ele cria a conta para você. Não vou fazer isso porque eu já tenho uma conta, tá? Então, considerando que eu já tenho uma conta, eu já vou me logar com ela. Ele também tem as possibilidades de você logar ou com o Google ou com o OrcID. A gente já vai falar de OrcID mais para frente, que é quase como se fosse um currículo Lattes com cunho internacional, né? Ou se você tiver o login com o I3E, né? Se você for associado, você pode fazer isso. Importante, apesar do ITA ter acesso às bases do I3E pelo portal CAF, a gente não faz login no Overleaf pelo I3E. Teria que ser individualmente a pessoa associada no I3E para poder facilitar essa vida, tá? Tem também a possibilidade de fazer login pelo Twitter. Isso aqui é só para poder facilitar o processo de registro. Não te dá nenhum benefício a mais ou a menos você fazer um login por uma ferramenta ou você criar um usuário direto pela própria ferramenta, tá bom? Bom, uma vez logado, né, uma vez com o usuário criado e você
logado, e eu não vou perder tempo com a questão de criar o usuário, como eu já falei, você cai numa tela, né? Onde nessa tela você vê todos os projetos que você eventualmente criou usando o ambiente do Overleaf. No meu caso, vocês podem ver aqui que eu tenho vários projetos, são 185, porque a maioria dos meus alunos fazem as suas dissertações, suas teses, seus artigos usando o Overleaf. Então, eles criam o seu projeto e compartilham comigo, então eu consigo ter acesso. Então, por exemplo, o aluno Leandro Vieira está fazendo lá o relatório de qualificação de doutorado dele, né? Inclusive na classe do ITA, né? Na classe LaTeX do ITA, ele compartilha comigo, ou seja, eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem esse compartilhamento com seus orientadores. Automaticamente vem uma mensagem para mim perguntando se eu quero entrar nesse projeto. Uma vez vindo a mensagem para mim, eu clicando em entrar no projeto, ele passa a aparecer aqui na minha aba, né? E para mim, como orientador, é muito bom, porque eu acabo acompanhando aqui quem está desenvolvendo suas pesquisas, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que o meu aluno estava mexendo 3 horas atrás no relatório dele, né? Um outro aluno meu de mestrado, que é o Lucas Barbakov, estava mexendo há 2 horas atrás na tese dele de mestrado, né? Então, de uma certa forma, e aí é para o mal, né? No caso de vocês, o orientador acaba vendo o quanto que vocês conseguem trabalhar nos trabalhos, né? E o quanto vocês ficam sem mexer, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno aqui, ó, de mestrado, Luan, que ele já não mexe há mais de um mês, né? Então, eu acabo tendo noção de que há um mês ele não bota a mão no relatório dele, tá? Então, isso é uma coisa que vocês também têm que saber que, de uma certa forma, quando você bota uma ferramenta compartilhada, o seu orientador vai começar a ver o quanto que você tem se dedicado ao seu relatório, né? E uma coisa importante que a gente precisa dizer, que eu já disse isso várias vezes na sala de aula nesse semestre, é que avançamento no mestrado, depois que você conclui os créditos, é escrita de relatório. Não adianta chegar e falar assim, tá tudo pronto, só falta escrever. Isso não existe, porque se você vai entregar um negócio escrito, né, se você não escreveu, não tem nada pronto, né? Bom, depois que você entrou aqui na tua tela, logou, né? Vocês, se nunca tiveram no ambiente Overleaf, não vai aparecer nada aqui. Vocês vão criar o projeto de vocês para vocês desenvolverem a dissertação ou a tese, dependendo do grau de vocês, se é mestrado ou doutorado, tá? A classe LaTeX, ela também prevê, se você é aluno de graduação, a fazer o seu TG, né? Então, ela também tem previsão para fazer o TG no padrãozinho do ITA, né? Então, ela facilita a tua vida em todos os projetos acadêmicos necessários. E caso você queira fazer um artigo de um evento, de um periódico tal, os artigos, né, normalmente têm padrões em LaTeX, né? Basta você fazer download dos padrões, carregar aqui no Overleaf, se não tiver o template daquele artigo já disponível, que você consegue trabalhar com ele de uma boa, tá? Mas a gente vai falar hoje sobre a classe do ITA para fazer o seu desenvolvimento de trabalhos finais de curso, seja TG, seja dissertação, seja no seu doutoramento, a sua tese. Bom, então, a primeira coisa que você vai fazer é você vir aqui como está mostrando aqui, ó, em New Project. Você vai começar um novo projeto. Clicando aqui, ele vai abrir um monte de opções. Se você criar um projeto em branco, ele não vai vir em padrão nenhum. Você vai criar um documento com 0 padrão de formatação e de template que a instituição prevê. Então, não é esse que a gente vai fazer. A gente vai aqui no View All. Indo aqui no View All, ele vai mostrar o catálogo de templates. E aí, aqui na nossa visão de busca, a gente vai botar o template do ITA, Aeronautics Institute of Technology. Technology. Vou buscar.
E aí ele aparece aqui, Teses Template Aeronautical Institute of Technology, ITA. Então, esse é o template que a gente usa, que é aceito na nossa pós-graduação e também na nossa graduação, tanto para fazer qualquer trabalho final de curso do ITA, tá? Então, a gente vai lá, clicar nesse template, ele vai abrir, ó, tá aqui a carinha exatamente do jeito que fica a capa da nossa dissertação, da nossa tese, né? O do TG é um pouquinho diferente, né? Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco a gente vai abrir ele. E aí eu vou em Open as a Template. Quando eu vou para Open as a Template, ele já cria o projeto automaticamente na minha visão. Tá? Eu vou renomear aqui, porque eu já tenho outros templates que eu já fiz isso outras vezes, né? Vou falar template, demonstração, CE 221, 2023. Tá? Bom, quando a gente chega aqui, a gente tem o template já bonitinho, colocado e gerado em PDF. Se eu faço, ó, tá vendo que tem duas barrinhas coladas? Se eu afasto essa barrinha para cá, eu diminuo a visualização e chego no código, tá? No código da nossa configuração inicial do template, tá? Nessa barra aqui que fica à nossa esquerda, o primeiro arquivo que a gente vai mexer é o arquivo tese.text. Por quê? Esse arquivo aqui é o que vai configurar e apontar para todos os elementos que constroem esse PDF que está aqui ao lado, tá bom? Então, a gente descendo aqui, a gente tem algumas instruções, tá? Primeira delas é que todo documento no LaTeX, ele vai ter que ter uma classe de documento. Então, ele tem um comando aqui, ó, tá vendo que todos os que estão com percentil estão em verde? Isso é a mesma coisa que você comentar o código LaTeX. Então, é igual comentar em qualquer linguagem de programação, né? O primeiro comando, na verdade, executável aqui da nossa tese.text é esse document class, que tem um parâmetro aqui no meio. E esse parâmetro, ele muda de acordo com essa descrição que está aqui na nossa parte em verde, né? Aqui do nosso meio. Então, nesse pedacinho aqui, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor, então eu vou selecionar, tem todas as indicações dos parâmetros. Então, por exemplo, se for um TG de uma pessoa do sexo masculino, ela vai botar aqui TG. Vou só recompilar para vocês verem como vai mudar o documento. Aqui nesse botãozinho de recompilar, ele mudou automaticamente para o modelo de TG praticado aqui no ITA. Se for TG e a pessoa for do sexo feminino, ele também vai fazer o ajuste para poder melhorar a questão dos pronomes, né? Então, a gente recompila, TG FEM, ele vai ajustar tudo bonitinho para ser aquela versão. Se for mestrado, MSC, recompila, ele vai aparecer, ó, dissertação apresentada, tal, né? Por doutorado, DSC, ele vai virar tese. Tese apresentada à pró-reitoria e tal. Então, a primeira coisa que vocês vão configurar é o tipo do documento, tá? Se você é aluno do doutorado, você antes, até o 6º semestre, você vai ter que fazer o relatório de qualificação. E o relatório de qualificação também tem um parâmetro, que é o quali. Então, se eu botar aqui quali, e aí todos eles têm a possibilidade de fazer para o sexo feminino, tá?
ele ajusta também para o relatório de qualificação, né, criando aqui todo o ambiente para apresentar a sua qualificação, tá bom? Então, vou deixar aqui como mestrado, porque eu sei que a maioria da turma é mestrado, mas se for doutorado, é a mesma coisa, tá? Depois vem uma série de pacotes que você não vai mexer, porque isso aqui são as configurações que já botam os documentos com os pacotes básicos que são necessários para a classe do ITA, tá? Então você não mexe, nenhum pacote você vai mexer, nada. Aí você chega nesse parâmetro aqui, que é o parâmetro de curso. Então vamos supor que você seja um aluno de mestrado do programa de engenharia de eletrônica e computação. Se for o curso de graduação, engenharia de computação, engenharia mecânica aeronáutica, aí tem todos os pontos para você colocar. Então, vou botar aqui que o nosso curso é o engenharia eletrônica e computação. Depois você vai vir nesse parâmetro aqui que está com um percentil e vai habilitar o campo área. Por que você vai habilitar o campo área? Tem algumas pós-graduações do ITA que não tem área de concentração, então por isso que fica comentado. No caso do Engenharia Eletrônica e Computação, Ciências e Tecnologias Espaciais, eles têm área, então você tem que colocar. Importante, se você for fazer a sua dissertação em inglês, você tem que escrever Engenharia Eletrônica e Computação em inglês, Computer and Electronics Engineering. Area Informatics, tá? Se você for fazer em português, você vai botar o nome do programa em português, porque se você não botar esse parâmetro na língua certa, se você deixar do jeito que está aqui, por exemplo, que eu coloquei em português, e você lá em cima configurou para o documento ficar em inglês, ele vai virar e vai falar assim, pós-graduação do Aeronautics Institute of Technology, to obtain the grade of Doctor in Engenharia Eletrônica e Computação. Não é adequado. Aqui é engenharia eletrônica, não é engenharia de eletrônica, não. Então, você vai configurar o curso aqui, ele já vai... Vou recompilar para vocês verem o passo a passo, tá? Vou deixar até a tela aqui um pouco maior para que vocês consigam ter uma visão legal do documento compilado. Quando eu compilo, ele já preencheu tudo. Pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação, área informática. Então, está tudo pronto. Reparem que a gente não mexeu com formatação, com fonte, nada. E é tudo o que é de pior no Word é mexer com formatação, tá? Bom, aí a gente chega no próximo parâmetro, que é o gênero do autor. Então, aqui, por exemplo, no exemplo que está lá no template, a autora é Maria das Graças, sobrenome Silva, né? O último nome vem separadinho. Ela é do sexo feminino. Se for masculino, então vamos botar aqui masculino. A gente sempre bota todo o nome completo, exceto o último nome, porque esse último nome ele precisa ter um parâmetro separado, porque ele é usado mais para frente em outro campo de maneira automatizada, tá? Então, boto aqui meu nome, botei aqui Johnny Cardoso, último nome Marques. Vou manter o endereço aqui, embora não seja o meu endereço, né? Mas você põe lá o seu endereço. Vou botar aqui só para vocês verem como a coisa funciona, né? Vou botar meu endereço real, né? Em caso de sequestros, não tenho dinheiro para pagar o resgate. 246-130, São José dos Campos, São Paulo. Quando eu recompilar, ele já vai automaticamente mudar os dados inteiros para a minha composição, tá bom? Título da tese ou dissertação, que é o próximo campo, tá? E aqui vocês vão colocar o título do trabalho de vocês. Então, vou botar aqui, exemplo, demonstração, CE 221, CE 221,
ele já vai automaticamente criar meu título, já com a fonte certa, com as letras todas em maiúsculo. Eu não me preocupo em nada com a questão da formatação, tá? Bom, aí a gente chega no campo orientador. Se o seu orientador é do sexo masculino, você mantém aqui o parâmetro. Se ele for do sexo feminino, você bota aqui FEM. Tem que fazer uma troquinha aqui, porque ele não muda automático, né, para doutora. E aí vamos botar aqui um nome qualquer, né? Vamos botar aqui Isabela Santos, tá? Esse parâmetro FEM, ele vai transformar esse campinho aqui de baixo de orientador, ó, para orientadora, tá? Mas é importante você atualizar a questão do título, porque ele não faz isso de maneira automática, tá? Depois vem a co-orientadora, tá? A co-orientadora, aliás, eu fiz uma besteirinha aqui, porque na verdade eu deveria fazer isso aqui, né? Esse é o texto, como quando você quer botar doutora, você tem que botar doutora desse jeito. Não é desse jeito aqui, não. Deixa eu só ajustar. Que aí ele vai botar texto normal e o texto desse jeitinho aqui, com um azinho em cima. Aí ele fica direitinho. Pronto, é assim. Tá? Na classe tem os dois, justamente para você saber como que você tem que proceder caso sua orientador, seu orientador seja do sexo feminino. Você tem que botar desse jeitinho aqui. Então, é professor, aí vem um texto normal para você escrever o doutor, um texto normal para você escrever o A, só que esse A, ele está com esse símbolozinho aqui de chapéu, que é como se ele tivesse ali como uma potência, né? Porque ele está com o Azinho ali subscrito, né? Bom, não tenho co-orientador, que é a próxima parte, né? Muita gente tem, muita gente não tem. Se eu tiver co-orientador, eu preencho aqui. Não tenho. Como eu faço para remover esse treco daqui? Eu boto comentário. Colocando comentário, a informação de co-orientador ela vai desaparecer, né, e passa a ter apenas a informação do seu orientador, tá bom? Bom, aí chegamos no pró-reitor, que pode ser o pró-reitor da pós-graduação ou da graduação. No caso da graduação, o modelo de TG, ele não tem essa informação. Então, esse parâmetro no modelo de TG, ele não é consumido, tá? Mas no caso do mestrado e do doutorado, nós temos a necessidade de identificar o pró-reitor de pós-graduação. Hoje, a pró-reitora de pós-graduação é a professora Emília Villani. Então, a gente vai colocar aqui também ela como professora doutora, né? Vamos reusar aqui a informação da parte de cima, né? É a professora Emília Villani. Na ocasião da sua defesa, vale a pena vocês checarem quem está nessa função, porque essa função ela pode ser substituída ao longo do tempo, né? Normalmente o mandato do pró-reitor de pós-graduação é de 4 anos, né? A professora Emília, se eu não me engano, ela está no 3º ano já como pró-reitora, então pode ser que daqui a 2 anos, quando você for defender, não seja mais a mesma coisa, tá? E aí chega a informação de TG. Se você for aluno da graduação, TG, você vai botar a informação do teu coordenador de graduação, tá? Do mesmo jeito. Não precisamos fazer nada para mestrado aqui, porque na configuração de mestrado, esse parâmetro aqui não é consumido. Então, não tem um campo no nosso modelo para coordenador de curso na pós-graduação, tá? Bom, aí eu chego no segundo ponto aqui, no último ponto, que é o de palavras-chave, que são as palavras-chave que você vai usar para identificar o seu documento de dissertação, tese ou TG, junto à biblioteca, tá? Então, aqui no nosso modelo, ele tem lá 3 palavras-chave que qualquer. Eu vou botar aqui palavra 1,
palavra 2, palavra 3. Isso aqui, pessoal, vocês podem preencher no final do trabalho, porque é difícil você preencher palavras-chave no começo do trabalho. Você não faz isso quando você está começando o documento, né? Mas você sabe que é nesse ponto que você vai configurar quando você tiver que identificar essas palavras-chave, tá? Reparem que tudo está devidamente comentado, tá? E que nada vocês precisam memorizar diferente, tá bom? Bom, aí chegamos na banca examinadora, né? Banca examinadora, vocês precisam ter cuidado. Por quê? A banca examinadora, ela é composta de 4, 5 ou 6 pessoas, tá? Vamos começar pelo pior caso, 6 pessoas. Quando o aluno é de doutorado e ele tem co-orientador, porque fica o orientador, o co-orientador, o presidente da banca, o membro interno, o membro externo e mais um segundo membro interno, mais um segundo membro externo. Então são 6 pessoas: presidente, orientador, co-orientador, membro interno, membro externo 1, membro externo 2, tá? Se eu sou de doutorado e não tenho co-orientador, são só 5. Orientador, presidente, membro interno, membro externo 2. Se eu sou de mestrado com co-orientador, 5 também. Presidente, orientador, co-orientador, membro interno e um membro externo. Se eu sou de mestrado sem co-orientador, 4. Presidente, orientador, membro interno, membro externo, tá? Então vamos aproveitar esses nomes aqui para a gente não ficar inventando mais. O primeiro que tem que ser identificado é o presidente. O segundo, a gente põe o orientador, que a gente deu um nome aqui para ele. Vou pegar aqui como é que é o nome do nosso orientador aqui, de mentirinha, Isabela Santos. Então a gente vem cá nela, bota aqui, vamos tirar o Linus Stewart, só para botar direitinho. Ela é mulher, então sendo mulher, a gente vai botar professora doutora com esse comando aqui, que vai botar o azinho lá em cima. Professor, você pode colocar esse comando aqui no chat, por favor? Colocar o quê? Esse comando aqui no chat? Colocar o... Esse comando agora de Ah, doutora. tá. Tá bom. Obrigado. E aí, na sequência, a gente tem que identificar o papel da pessoa na avaliação. A primeira pessoa que vem depois do presidente é o orientador. Aí a gente põe aqui orientador. No caso, é orientadora, né? Ela é do ITA, porque a gente está dentro do ITA, né? O orientador sempre é daqui. Aí vem o próximo carinha aqui. Vamos supor que ele não tenha coautor, tá? Não tendo coautor, eu vou ter só 5. Se for doutorado, se for mestrado, eu vou ter só 4, tá? Ah, eu tenho co-orientador. Eu copio o comando, colo, boto o nome da pessoa e boto co-orientador, tá? Não tem muita diferença. Depois que... Vou até botar aqui o co-orientador, vai. Deixa eu tirar o carinha aqui, que eu botei ele... Vamos supor que a gente tenha co-orientador aqui. Beleza, voltou aqui a co-orientadora. A co-orientadora... Deixa eu botar pegar isso aqui tudo. Ela entra logo aqui embaixo. Tem um parâmetrozinho aqui para co-orientadora. E ela também entra como examinador. Então tá.
presidente, orientadora, co-orientadora. Depois do presidente e dos orientadores e co-orientadores, chega o membro interno, que é uma pessoa que é do ITA. Então, a gente vai identificar ele aqui, ITA, que é um professor do seu programa de pós-graduação, que não é o seu orientador e que também não é o presidente. Tá? Como é que a gente define esses nomes? Quando vocês forem fazer o pedido de banca com seus orientadores, é o orientador que faz o pedido de banca, ele vai sugerir uma banca para o conselho da pós-graduação, e aí o conselho da pós-graduação, dando anuência para essa lista, é que você vai montar isso no documento. Tá? Então, essa é uma etapa bem lá no final. Eu estou mostrando aqui só porque eu quero passar essa configuração completa. Depois a gente tem, na mesma ordem, o membro externo. O membro externo ele é de outro lugar, ele não é do ITA. Então, vamos botar aqui que o nosso membro externo é da Unicamp. Se for doutorado, vai ter um segundo membro externo. E vamos supor aqui que ele seja da USP. Pronto, a banca está completa. No pior caso, 6 pessoas. Ah, eu sou de mestrado e não tenho co-orientador. Isso aqui vai sumir. E isso aqui vai sumir porque no mestrado a gente só tem um membro externo. Tá? E se você tiver co-orientador, você deixa o co-orientador lá e ele fica com uma banca de 5. Tá? Quando eu vou fazer a compilação, ele automaticamente já monta aqui toda a estrutura. Ah, não precisa botar orientador e co-orientadora, não. Olha aí, que beleza. Ele puxa direto, tanto que ele ficou duplicado. Ótimo, melhor ainda, ó, mais fácil ainda, viu? Orientador e co-orientador ele pega de automático, eu não lembrava disso, né? Você só precisa botar os demais papéis, tá? Bom, e aí você vai botar aqui no fundo, na sequência, a data de defesa. Vamos supor que seja hoje, 2 de outubro de 2023. Ah, uma coisa importante, pessoal, que eu já falei aqui quando eu me referi ao nome do curso. Se você for fazer em inglês, você tem que botar a data em inglês, tá? Então, 2 de outubro de 2023, tá? A mesma coisa vale aqui, ó. Se fosse em inglês, é professor DSC Alan Turing, não é doutor, né? A gente usa Doctor of Science no inglês, é desse jeitinho aqui, tá bom? Mas essas informações tem lá no manual da biblioteca de confecção de teses e dissertações. Então, lá no manual da biblioteca tem o manual, mas o template, ao invés de usar o do Word, você pode usar o do Overleaf e tem todas essas diquinhas que eu estou falando aqui por lá também, tá? Bom, aí a gente chega num CDU, que é um número que é específico para TG. Tá? É um número de identificação dado pela biblioteca. No caso de mestrado e doutorado, a gente não vai fazer nada. Tá? Aí tem alguns comandos, tá? Que a gente vai passar por eles. Primeiro a gente vai começar o documento, aí agora sim que a gente começa a chegar nesse ponto aqui de começar o documento, que ele vai fazer um glossário, vai fazer a capa de fronte. Então, quando eu compilo, ele lê todos esses parâmetros aqui e começa a montar essa estrutura aqui já na máscara de formatação prevista pelo ITA. Tá? Bom, aí a gente tem aqui os elementos pré-textuais. Então, a gente começa pelo primeiro elemento pré-textual, que ele está dentro de uma pasta chamada main, né? Pré-textuais main. Então, aqui, ó. Se eu for aqui na nossa barrinha no canto, vou ver se eu consigo aumentar ela um bocadinho. Tá? Pré-textuais. A gente tem tudo isso aqui dentro, começa com um main.
que é esse carinha aqui. Vamos entrar nele. Aí, nesse main aqui, o que você vai configurar? Ele vai colocar o título de novo, da folha de rosto, tá? E ele vai fazer a parte de agradecimentos. Então, aqui você vai escrever uma mensagem de agradecimento, que é normal, tem trabalhos de pós-graduação. Agradecer a família, a esposa, o cachorro, o papagaio, o periquito, né? Então, você vai escrever aqui a tua dedicatória de agradecimento. Não quero fazer agradecimento para ninguém. É só botar o percentil, que isso aqui vai ser totalmente ignorado e não vai ter essa parte de dedicatória, tá? Ele vai sumir, tá? Nessa parte de dedicatória não vai acontecer nada, né? Se eu recompilar, ele vai desaparecer, tá? Então ela vai direto para os agradecimentos, então tem a dedicatória e tem os agradecimentos depois. Vamos tirar aqui, porque eu acho que todo mundo tem que fazer uma dedicatória, porque ninguém está aqui sozinho, né? Todo mundo aqui conta com o apoio de alguém para poder fazer a seu trabalho de pesquisa. Aí vem a parte de agradecimentos. Então, ele começa aqui com a parte Ita Thanks, e aí ele vai fazer um traço input, porque ele vai pegar esse textinho do agradecimento de um outro arquivo, que é o arquivo pré-textuais agradecimentos. Pré-textuais agradecimentos. E aí aqui você vai escrever o que você quiser, tá? Então, você pode agradecer ao seu orientador, a Jesus Cristo, a pai, mãe, tio, papagaio, quem você quiser, você escreve aqui, que ao compilar, ele vai gerar essa aba aqui dos agradecimentos, tá? Voltando lá para onde a gente estava, que é o main. Então, a gente já viu aqui os agradecimentos. Ele vai construir a epígrafe. O que é a epígrafe? Epígrafe é aquela fase de efeito, né, que você resume a sua vida, né, em uma frase, né? Então, pode ser de uma pessoa de outra autoria, pode ser de autor desconhecido, do jeito que você quiser. Então, se você for aqui em pré-textuais, epígrafe, tem alguns comandos aqui antes e depois para poder botar ele nessa posição aqui no formato, tá? Então, você vai aqui na epígrafe, você escreve o que você quiser, dá aqui a autoria de quem você gostaria de dar e está tudo certo. Se a frase for muito grande, toda vez que você quiser quebrar a frase e continuar no caminho seguinte, é só você botar o barra barra, né? Se você tirar o barra barra, ele vai ficar a frase inteirona aí. Pode ser que ela fique mais feinha, né? Mas se você quiser quebrar ela e botar mais bonitinha assim para o canto, barra barra, ele faz essa quebra e você consegue colocar. Então vamos botar aqui, ó. Eu vou botar aqui botar uma frase aqui que eu uso bastante, né? Mas eu não sei se é minha, porque eu não sei se eu escutei ou se. Normalmente a epígrafe ela é uma frase de alguém, né? Então você tem que botar entre aspas, né? E aí, o que você vai fazer na questão da aspas? Isso é um ponto importante, tá? No LaTeX, se você usar aspas do teclado, tá? E eu vou fazer já já, assim que ele terminar de compilar. Se eu, por exemplo, colocar aspas normais, tá? A do teclado. Se eu compilar, ele vai abrir aspas, mas se você for notar, tá vendo que aspas que ele abriu aqui e que ele fechou são iguais? Ela não ficou bonitinha, tipo uma para abrindo e outra para fechar. Então a do teclado ela não fica bonito no LaTeX. Como é que o LaTeX faz para ela ficar bonitinha? Você vai botar na abertura duas frases e no fechamento duas vezes
o pliquezinho, que é aspas com um tracinho só. E aí, quando você compilar, ela vai ficar bem diferente. Tá? Ela vai ficar bonitinha. Opa, já estou em outros campos aqui. Ela vai abrir e fechar bonitinha, vai ficar direitinha, tá? Aqui na epígrafe até não faz muita diferença, porque o texto está em itálico. Mas no texto de vocês do documento vai fazer muita diferença se você não fizer assim, tá? Usando aspas do teclado não fica legal. Bom, e aí, voltando lá para o nosso main, que é o principal, fizemos a epígrafe. Aí vem o abstract. Então, o abstract, ele vai pegar o que você chamar de abstract, de resumo, em português, lá de pré-textuais barra resumo. Então, aqui nesse pré-textuais barra resumo, está o teu resumo do teu trabalho, tá? Então, você vai digitar aqui todo o resumo do teu trabalho. Quando ele for rodar, ele vai pegar esse texto e vai colar exatamente aqui. Tá? Bom, pegamos o abstract, o resumo, o próximo ponto é o resumo em inglês, que é o abstract mesmo, que é a sequência. Então, eu vou vir aqui no abstract, vou escrever o meu resumo em inglês, e ele vai automaticamente ser puxado para cá quando eu compilar. Tá? Bom, aí a gente só tem mais duas coisas que a gente precisa fazer. Ele vai criar a lista de figuras de maneira automática. Depois a gente vai falar de figuras. Ele vai criar a lista de tabelas de maneira automática. Depois a gente vai falar de tabelas. E ele não cria a lista de abreviações e símbolos. Tá? Então, depois do abstract do resumo, vem a lista de figuras. Está vendo que ela está aqui automática porque ele pegou do exemplo. Tem a lista de tabelas que ele pegou do exemplo. E vem a lista de abreviaturas e siglas. A lista de abreviaturas e siglas, se você usar alguma sigla no teu trabalho, ela precisa estar nessa lista, tá? Lembrando que toda sigla e abreviatura, quando você usa pela primeira vez no texto, você vai usar ela por extenso e vai colocar ela na sequência entre parênteses. Dali para frente, você pode usar a sigla, tá? Sem precisar botar ela por extenso. E essa sigla tem que constar aqui nessa lista, tá? Se você não tiver nenhuma sigla, nenhuma abreviatura, é só você botar aqui o percentil, e ele não vai criar essa parte aqui de listas de abreviaturas e siglas. Porém, é bem difícil a gente não ter lista de abreviaturas e siglas, tá? Aliás, eu botei lista de figuras, mas é aqui, ó. Aí teria que fazer aqui, né? Se não tiver abreviatura, você vai botar o jogo da velha aqui, e ele não cria esse ambiente, tá? E a próxima lista é a lista de símbolos. Que símbolos são diferentes de abreviaturas e siglas, né? Se eu tenho, por exemplo, uma equação no meu trabalho, os parâmetros dessa equação, né, por exemplo, distância, vetor de distância, matriz, K, massa de um cupim, M1, qualquer parâmetro que apareça no meu texto, eu tenho que criar lista de símbolos. Então, vindo aqui na lista de abreviaturas e de símbolos, tem aqui todos os símbolos que você precisa usar, tá? Nessa questão da lista de símbolos, tem uma coisinha que vale a pena colocar. O símbolo ele é uma tabela, tá? A gente vai falar de tabelas depois, tá? Mas reparem que aqui a gente já tem alguns símbolos prontos, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero botar um símbolo de velocidade, tá? E eu vou chamar ele de V sem estar em negrito. Eu vou botar aqui um V, um E comercial. Então, aqui a gente está dizendo que o símbolo é V, ele tem que botar entre esse cifrão. E vou botar a descrição do meu parâmetro. Quando eu compilar,
ele automaticamente vai criar esse parâmetro lá na minha lista e ele vai ser adicionado. Se eu usei o parâmetro assim, sem estar em negrito, eu boto ele do jeito que ele está. Se eu usei ele em negrito, eu vou botar um comando para deixar ele em negrito, que é uma coisa que é importante de vocês saberem também. O comando para deixar em negrito é textbf, abro chaves e coloco o que eu quero que esteja em negrito. TextBF é para você botar em negrito o que está dentro das chaves. Então, ele vai ficar assim. Ele vai aparecer automaticamente lá em negrito. Tá? Bom, eu acabei passando direto da lista de abreviaturas e não mostrei para vocês. Vou só voltar à lista de abreviaturas antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo. Na lista de abreviaturas, ele também é uma tabela onde eu vou botar a abreviatura e a descrição da abreviatura. Então, se eu quiser colocar ITA, claro que não precisa botar o ITA na lista de abreviaturas, tá? Porque, a não ser que você use ele no meio do texto, né? E o barra para dizer que eu terminei a linha da tabela, ele vai criar isso aqui para a gente. Tá? Um ponto importante. Reparem que a lista de abreviaturas e siglas ela tem que ser em ordem alfabética. Então, eu incluí o ITA aqui no final errado. Então, eu tenho que encaixar ele na posição certa, né? Ou fazer já na posição certa, não precisa fazer isso, né? De criar lá embaixo, depois subir, né? Que aí ele aparece certinho. O LaTeX não vai fazer isso automático, tá? E também não faz as siglas de maneira automatizada. Então, é importante você criou uma sigla, já adiciona ele na lista de abreviaturas e siglas de maneira automática, tá? Professor, Pois não. o senhor pode repetir o comando do negrito aí, por favor? O comando do negrito é esse aqui, ó. /textbf. A gente vai voltar nele daqui a pouco. Ok, obrigado. E aí você bota entre chaves. Se eu quisesse botar /textbf, uma frase aqui. Velocidade. É que aqui na lista de parâmetros vai ficar feio, mas se eu fizer isso aqui, ele vai botar tudo em negrito que está dentro dessas chaves. Aqui, ó. Ele bota tudo em negrito. Tá? Mas a gente vai falar, inclusive, depois como faz o itálico, tá? Bom, pessoal, aí aqui nesse main, aí a gente cria a lista de símbolos com esse parâmetro, com esse comando, né? Ele pega aqui desse ponto text, e aí depois automaticamente ele vai criar o sumário, que é esse índice aqui, que é uma verdadeira dor de cabeça no Word. Ele cria de maneira automática, claro que esses parâmetros aqui vocês vão ter que passar, mas o sumário já sai automaticamente na medida que você vai criando os títulos e subtítulos, tá bom? Então, agora a gente vai começar a conhecer um pouco mais a questão das estruturas, tá, pessoal? Então, a gente passou por todos os elementos pré-textuais, tá? Que aparece aqui nesse pré-textuais main, que é chamado lá no tese.tex, que era onde a gente estava no começo, a gente parou aqui e foi para lá para o main, e do main a gente foi para todos os outros, tá? Aí começa a estrutura de capítulos, tá? No exemplo que tem no nosso template, ele está com uma estrutura de 4 capítulos, um apêndice e um anexo, tá? Então, esse exemplo aqui que está uma estrutura de 4 capítulos e um apêndice e um anexo, repare que para cada capítulo a gente tem uma pastinha, né? Aí vamos supor que você queira fazer um trabalho que tem 5 capítulos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em New Folder, vou criar uma pastinha cap5 e ela está ali dentro, bonitinha. Dentro de cada capítulo tem um arquivo dizendo cap1.tex, cap2.tex, cap3.tex, cap4.tex, e nesse que eu criei não tem nada, que eu acabei de criar a pasta.
Vou criar o arquivo que vai conter o texto do capítulo 5. Eu vou vir aqui em New File, vou chamar de cap5.txt, e ele criou a minha estrutura do cap5.txt. Bom, criar a pasta não é suficiente para você ter um capítulo, porque essa pasta tem que ser chamada, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma estrutura aqui de 4 capítulos, né? Uma foi chamada de introdução. Vou mudar aqui, vou chamar essa daqui de fundamentação teórica. Vou mudar essa daqui e vou chamar de contribuição, que é o que você está propondo. Vou criar, aqui ficou com um O maiúsculo, né? Vou criar uma nova cópia para incluir o novo capítulo. Vou chamar esse capítulo novo de avaliação dos resultados. Como aqui era cap 3, aqui eu vou chamar de cap 4. Cap 4. E a conclusão vai para o 5, cap 5. Então, agora vai ter 5 capítulos. Cada nomezinho desse que está no comando /chapter é o título de um capítulo. Quando eu recompilar, ele já vai montar uma estrutura em 5 capítulos, com cada capítulozinho com o título que foi colocado para o capítulo. Tá? E o conteúdo de cada capítulo está no cap1.txt, cap2.txt, cap3.txt, 4, 5, etc. Né? Bom, com isso, a gente montou a estrutura de capítulos. Agora a gente vai entrar no detalhamento de cada capítulo, tá bom? Bom, entrando aqui no cap1.txt, esse cap1.txt é o capítulo 1, tá? Primeira coisa que foi criada nesse capítulo 1 é uma subseção. O que é a subseção? É uma seção dentro do capítulo, tá? Então, nesse capítulo de introdução, ele colocou uma subseção escrita objetivo, né? Na verdade, é uma seção porque o capítulo ele está num nível maior, tá? Então, quando eu quero criar uma seção no meu capítulo, eu crio o comando /section. Então, aqui, /section objetivo, ele criou já automaticamente, porque está dentro do capítulo 1, a numeração 1.1, cujo título dessa seção é objetivo. E aí eu comecei a escrever o meu texto, tá? Reparem, e aí eu vou agora botar um pouquinho maior o PDF, que esse meu texto aqui, ele tem já uma citação, tá? Toda vez que eu for fazer uma citação, eu tenho que usar o comando /site, tá? O /site, ele vai citar uma referência bibliográfica que você já cadastrou em um lugar específico, que eu vou mostrar daqui a pouco. E esse aqui é o alias, que vai puxar essa referência lá da tua lista de referências que você já criou, tá bom? Então, a referência, a gente tem 2 tipos de referência. A referência indireta, que é o caso daqui, ou seja, o que é referência indireta? Você vai falar alguma coisa no seu texto e vai apontar de onde aquela informação veio, mas esse apontamento não faz parte da oração. Então, repare que aqui está entre parênteses, dizendo que esse ponto aqui veio de nascimento 1970, né? O cara botou 70 aqui no alias, lá na referência bibliográfica o ano é 71. Você pode botar o alias com o que você quiser, tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso, e dá tudo certo. A gente também tem a referência indireta. Aliás, minto, a referência direta. Essa é a indireta. A referência direta é aquele que o autor
vai ser citado nominalmente como parte da frase. Aqui ele não está sendo citado nominalmente como parte da frase. Ele está ali entre parênteses só referenciando que aquele conteúdo foi inspirado na obra de Nascimento, né? Mas quando eu quero falar segundo Nascimento, tal, 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 eu vou ter que referenciar o autor, o nome dele passa a fazer parte da nossa oração. Então, eu vou criar um parágrafo aqui mostrando como isso poderia ser feito. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma referência direta, a gente vai botar assim, vou fechar um pouquinho aqui para deixar mais... Segundo, /site, quando a referência faz parte do parágrafo, ou seja, o nome do autor vai ser parte da oração, eu vou usar o site online. Então, vou usar mesma referência até. Depois eu vou mostrar como é que ela foi criada, né? Aqui a gente está só fazendo o uso dela. Segundo Nascimento, tal, tal, tal. Aí a gente vai escrever lá algum blá, 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 qualquer. E aí, quando eu recompilo, olha como ele cria diferente. Ele cria desse jeito aqui, ó. E tá vendo que ele fica amarelinho aqui quando eu boto o meu cursor? Se eu clicar nele, ele vai lá para a nossa referência do Nascimento de 1970, tal, tal, tal. Né? Essa aqui está até estranha, porque está com 2 anos, aí deve ser um problema de quem colocou, tá? Mas depois eu vou mostrar como é que isso aqui é cadastrado, tá? Em princípio, partindo do princípio que você tenha uma referência, você pode fazer ela no site, para ela ficar nesse modelinho aqui. Voltar lá para o capítulo. Você pode voltar nesse modelinho aqui para ela ficar entre parênteses. E quando você quer nominalmente citar o autor no parágrafo, para ele fazer o nome dele fazer parte da oração, você tem que fazer desse jeito com o comando site online, tá? Outra coisa também legal que tem no Overleaf é que toda vez que você clicar numa frase e você apertar ela aqui, ó, eu não mostrei isso, ela vai para a página em que aquilo está colocado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e pedir para ele ir, ele vai lá para onde está esse ponto. Se eu clicar aqui e pedir para ele voltar, ele volta para o lugar onde está onde eu cliquei, tá? Bom, feito a questão da citação, a gente vai seguir um pouco, porque a parte de citações eu tenho que falar um pouco mais para frente. Eu queria mostrar primeiro os elementos mais básicos para depois falar das referências. Então, aqui tem outro parágrafo que tem uma citação, tá? Lembre-se que eu falei aqui, vou até dar uma fechadinha aqui, pronto. Que você pode ter a apresentação das siglas sempre desse jeito. Aqui a pessoa usou a sigla LASE, né? Primeira vez que é usada a sigla, ela bota por extenso. Depois ela pode usar LASE no resto do trabalho inteiro, tá bom? Você pode fazer a citação no final da oração, assim, a indireta, ou em algum ponto do meio, não tem problema. Quando é feita desse jeito, com o /site entre parênteses, é quase como se você não considerasse isso aqui como frase parte da oração, porque ela não modifica nenhum outro elemento da oração, nenhum verbo, nenhum objeto direto, nada. Ela é algo a mais. Quando você põe assim, ela faz parte da oração. Bom, dando continuidade, a gente então vem para esse ponto aqui, ó, onde eu vou ter bullets, tá? Bullets aqui, ó. Como é que eu faço para botar bullets? Eu vou fazer um comandinho chamado begin itemize, que é para você itemizar, criar itens para você colocar as coisas. Toda vez que eu faço um traço begin em alguma coisa, e tem outros comandos que a gente vai ver que faz isso, ele tem que terminar.
Então, um begin itemize termina com um end itemize. Quando eu vou criar lá no LaTeX, ele já te bota em vermelhinho, dizendo, olha, você abriu uma coisa que não está fechada. Então, você já fecha e ele já te dá certinho. Se você compilar com alguma coisa errada, vai aparecer um monte de erro aqui no PDF, aqui do lado. Tá? Bom, no meu begin itemize, eu vou, para botar cada um dos itens, eu primeiro preciso precedê-los de barra item. Então, vamos lá. Item, eu vou botar parágrafo A, barra item, parágrafo B, barra, quantos eu quiser, parágrafo C, D, quantos eu quiser, ele vai fazer itemizado, tá? Quando eu criar, ele vai criar os itens todos bonitinhos. Aqui tem 2 seguidos, né? Por isso que ficou esse separado. Vamos tirar esse daqui e vamos deixar só esse daqui de cima, tá? Parágrafo A, B, C. Aqui eu botei parágrafo errado, né? Mas tudo bem. Pronto, agora tá certinho. Bom, eu não quero colocar bullets, eu quero fazer uma enumeração. Como é que eu faço uma enumeração? Eu vou fazer o comando enumerate. Enumerate. Na enumeração, ele fica assim, 1, 2, 3, 4 e pronto, tá? Então, tem bastante possibilidade de criação para esse tipo de coisa, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bem básico, tá? Então, é bem tranquilo esse tipo de colocação. Se eu quiser fazer bullets com sub-bullets, vamos supor que o meu parágrafo A vai se abrir em outros bullets de parágrafo A1, A2, A3. Então, eu posso fazer um begin, itemize, aí eu vou fechar com um end, né, para ele não ficar... Aí ele vai ficar barra item, parágrafo A1, barra item, parágrafo A2, e aí ele vai fazer uma estrutura desse jeito aqui. Tá? Ah, mas eu quero ter enumeração. Bota enumerate, então. Enumerate. E aí ele vai dizer que está vermelhinho porque você não tinha fechado. Aí ele vai fazer isso aqui. Certo? Então, você pode botar vários níveis de hierarquia para a questão de itemização. Ele já faz isso de uma maneira bem tranquila, tá? Tem algumas maneiras da gente mudar também o bulletzinho, tá? Ao invés de ser uma bolinha, né? Se for aqui, deixa eu voltar para o itemize aqui. Voltar para o itemize aqui. Ele vai fazer no bulletzinho normal, que é o padrão do ITA, né? Mas se eu quisesse botar um quadrado, um triângulo, tem como fazer isso, mas na classe do ITA não é permitido, porque o bullet é assim o pontinho, tá? Então eu não vou nem entrar nisso. Bom, aí a gente chegou em outra seção, barra section, que eu chamei de motivação. As sessões vocês vão criar do jeito que vocês quiserem, tá? É claro que na introdução é natural que a gente tenha algumas sessões bem estabelecidas, né? Eu, por exemplo, eu não faço a introdução com os meus alunos desse jeito, começando pelo objetivo. Eu começo primeiro com uma contextualização, apresento o problema de pesquisa, depois é que eu chego no objetivo, né? Que foi exatamente o que vocês fizeram na primeira atividade avaliativa, né?
contextualizaram, apresentaram o problema de pesquisa, depois vieram com um objetivo na segunda atividade, tá? Mas a estrutura de subseções você vai definir com o seu orientador o que faz mais sentido. Eu acho que na introdução você chegar cruamente e jogar o objetivo é meio que desnecessário, porque o leitor vai cair de paraquedas num negócio, às vezes seu objetivo é muito difícil de ser entendido assim rapidamente, então uma contextualização para poder criar uma narrativa para te apresentar o objetivo é muito melhor. Mas isso não faz parte da nossa disciplina, o que faz parte é a questão dos elementos que tem que ter, então tem que ter objetivo, tem que ter motivação e etc. A ordem vocês definam com os orientadores de vocês. Se eu tiver na banca, eu reclamo, tá? Eu vou dizer que esse capítulo 1 tá péssimo, tá? Bom, e aí a mesma coisa, vem aqui, né, as informações, aí vem as citações, tal, do mesmo jeito, então tem várias referências bibliográficas que já estão cadastradas lá no Overleaf, e eu vou mostrar como vai se fazer esse cadastro daqui a pouquinho, tá bom? Bom, aí a gente chega no primeiro ponto que é uma maravilha, que é a inclusão da figura, tá? Então, reparem que dentro da minha estrutura, capítulo 1, tá? Eu tenho algumas figuras aqui colocadas. O LaTeX, ele aceita a figura no modelo .eps, no .pdf, no .png, no .jpeg, do jeito que vocês quiserem, ele vai ler essa figura, tá? Eu vou criar uma outra figura para mostrar esse comando de uma vez só. Então, eu vou carregar uma figura primeiro. Então, eu quero carregar uma figura que vai fazer parte do capítulo 1. Seleciono a pastinha do capítulo 1, vou aqui, Upload. Vou selecionar alguma figura aqui do meu computador. Então, vou selecionar aqui a figura da cópia da UFRJ. É uma figura PNG. Esse nome aqui está muito grande. Eu posso renomear e botar o UFRJ, que é o logo deles, né? E está tudo certo aqui. Bom, como é que eu crio uma figura? Eu vou copiar essa estrutura aqui, porque aqui, ó, tá vendo que começa com begin figure e termina com end figure? Significa que você vai apresentar uma figura. Então, eu vou copiar essa figura aqui, essa estrutura, para criar uma nova figura mostrando para vocês como é que ela é feita, tá? Primeira coisa que eu vou fazer na minha figura é que ela tem um comando aqui que vai dizer qual é a posição da figura. Quando eu boto HT, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai aparecer exatamente aonde eu pedi. Então, depois da citação de Aristides, se ela couber na página, ela vai aparecer. Se eu botar só H e recompilar, vai aparecer duas figuras, tá, gente? Porque eu copiei ela duas vezes. O que vai acontecer? A primeira figura, ele vai botar numa posição que ela apareceu, e a segunda figura, ele vai botar no topo da página, que é o comando H. Eu também posso usar o comando T, para botar ela no T, no topo, né? T de top, né? Não quero ela no topo e não quero ela na posição do meio. Eu quero colocar ela na parte de baixo da página. Eu posso usar o comando B, que é de bottom. Aí ela vai aparecer lá no finalzinho da próxima página. Ou seja, ela desceu bem. Tá? Ela foi praticamente depois que todo o texto foi incluído, ela foi colocada. Tá? Bom, em geral, eu uso HT, tá? Porque o LaTeX resolve isso facilmente e faz sentido que a figura seja aproximada, seja colocada o mais próximo possível de onde ela é referenciada, tá? Então, a nossa figurinha entrou aqui como HT. Como tem duas, vai dar um problema, porque a primeira entrou na posição certa e a segunda foi onde deu, porque ela não cabe aqui. Todo esse elemento aqui não vai caber. Bom, mas isso a gente vai resolver depois. Outro ponto também é que eu tenho um comando aqui de
a figura ela tem que ser centralizada. Então, aqui o comando /centering está dizendo que ela vai ficar no meio da página. Não preciso fazer nada aqui. Depois eu venho para um comando que diz aqui, include graphics, que diz 0,5 do tamanho do texto. Significa que ele botou em 50% do tamanho do texto. Ou seja, a distância do tamanho dessa figura aqui, esse pedacinho aqui é 25%, esse é 25%, e ela ocupa 50% do tamanho do texto, de uma ponta até a outra das nossas margens, tá? Ah, essa figura ficou muito pequena. Quer fazer maior? Bom, em 70%. Ele vai aumentar a nossa figura para ficar maior. Ah, eu quero que ela fique a página toda de ponta a ponta. 1. Aí ela vai ficar de ponta a ponta. Tá? Então, vamos voltar aqui para o 0,5. Aí você vai brincar com isso para você manter a sua figura legível no seu trabalho. Lembre-se que talvez esse trabalho seja lido por alguém, impresso, então você tem que calibrar essa figura para ela ser legível, tá? Então, esse comando aqui dá o comando de tamanho, né, de largura da minha figura. E aí, aqui na sequência, eu vou dizer qual é a fonte que gera essa figura. Dentro do capítulo 1, eu peguei cupim. Eu tenho até 2 modelos lá. Se eu deletar um, ele vai pegar o outro. Tá? Só que eu quero colocar agora a minha figura, o FRJ. O que eu vou fazer? Eu vou apontar para a figura certa. Quando eu recompilar, ele vai botar o símbolo que eu gostaria da minha figura aí, respeitando a proporção de 50%. Tá? Depois ele vem para o caption. O caption é a legenda da figura. Então, vamos botar aqui a legenda da figura. Vamos botar logo da copy UFRJ. Ele vai alterar essa legenda para ficar bonitinha. Repare que tem um detalhe na nossa classe LaTeX. Quando a gente tem um título da figura pequenininho, ele centraliza. Quando a gente tem um título gigante, ele justifica a direita e a esquerda. O que isso quer dizer? Que no Word você vai ter que monitorar isso. No LaTeX, você não precisa se preocupar com isso, porque você bota lá o título que você quiser, ele vai naturalmente entender que se for um título curto, ele vai botar centralizado. Se for um título longo, ele vai botar justificado à direita e à esquerda, tá? Outra coisa é que o padrão LaTeX do ITA, ele bota a figura com um número. Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Acho que ele não vai aumentar mais, não. Ele aumentou aqui, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ele bota a figura com esse número 1.1, que é uma figura do capítulo 1 e é a primeira do capítulo 1. Essa é a figura 1.2, é a figura do capítulo 1 e é a segunda do capítulo 2. Isso aqui no Word é demoníaco para se fazer, tá? Não é difícil, mas é muito chato porque volta e meia ele dá uns trabalhos para a gente, tá bom? Bom, voltando então para nossas figuras, o último ponto é o label, que é o alias que você vai criar para que essa figura seja referenciada no texto. Lembrando que nenhuma figura pode aparecer no trabalho sem que ela seja devidamente apresentada no texto, tá? E quando eu digo devidamente apresentada no texto, eu estou dizendo que não vale falar a figura abaixo, a figura acima. Trabalhos, a figura tem legenda 1.1, 1.2, justamente para você não fazer abaixo, acima, né? Então, nunca usem isso, tá? Figura abaixo, figura acima, a seguir. Até porque, às vezes, na formatação, o abaixo ficou na página seguinte, o acima ficou na página anterior,
Não existe isso em trabalho acadêmico, tá? Nunca cometam esse erro, que é uma gafe quase que imperdoável. Aqui ele chamou o label do mesmo jeito que eu chamei a figura. Pode ser, eu posso chamar de qualquer coisa. Vamos batizar com o mesmo nome da figura. Quando eu for ao texto, vai ter alguma posição aqui que eu vou referenciar essa figura. Tá vendo aqui, ó, que a pessoa botou aqui, figura ref cupim? Toda vez que eu quiser referenciar uma figura, eu tenho que referenciar o label dela. Então, se eu botar figura ref cupim e recompilar, ele vai criar a referência à figura. Cadê esse pontinho aqui? Deixa eu achar ele. Aqui, deixa eu achar ele. Ó, ele vai fazer a 1.1, porque a cupim é 1.1. Não, eu quero referenciar 1.2. É só trocar o alias. E aí ele referencia 1.2. O alias não pode ser o mesmo para várias figuras, tá? Se eu botar cupim na primeira e cupim na segunda, ele vai reconhecer só a segunda. Ele não vai referenciar como 1.1, ele vai referenciar só 1.2, tá? O alias é um nome de batismo, né? O label, que você tem que ter um número único que identifique aquela figura no trabalho inteiro, tá? Uma coisa que não funciona legal, que muita gente faz, é botar assim, label fig 1.1. Vamos supor, 1.2. Aí o cara depois ele bota uma figura entre essa e essa, tem que ficar renomeando todo mundo. Então, o legal é você botar um label que represente aquela figura para você não ficar tendo coisas que falham. Aqui tem um monte de coisa errada nesse template aqui. Bom, aqui já não é erro, aqui já é o meu navegador. Bom, outra coisa também, pessoal, é que aqui vocês podem perceber que a figura foi colocada entre parênteses, né? Isso pode ser feito também, é uma referência indireta à figura, mas eu também posso fazer a referência direta, que é botar a figura tal, barra ref, e aí botar aqui o alias, e aí botar um blá blá blá, apresenta um blá 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 qualquer. E aí ele vai automaticamente criar essa oração aqui embaixo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Ele vai automaticamente criar aqui bonitinha, referenciada, tá? Lembrando que toda a figura precisa ser referenciada no texto, tá? Não vamos cometer essa gafe de não referenciar figuras e tabelas no texto, tá? Figuras não nascem de chocadeira e surgem no meio do trabalho sem que você as apresente, tá bom? Bom, aí tem passamos pela figura, tem uma outra figura aqui embaixo que ele também colocou, que é essa cupim concreto, que é uma imagem que também está carregada lá no modelo. Claro que depois vocês vão deletar isso tudo, tá? O modelo ele tem um modelo com um exemplo. Então vocês vão preencher com as coisas de vocês. Então essas figuras naturalmente vão desaparecer, né? Aí a gente chega numa outra seção aqui que ela tem subseções. Então foi criada uma seção organização do trabalho e dentro dessa seção organização do trabalho foi criada uma subseção. Então note que quando você cria uma subsection, ele já atualiza a numeração, então fica 131, suborganização, que é o título dessa subseção aqui, que ele criou, aliás, minto, é aqui em cima, né? Que foi criada aqui em cima. Ah, eu quero criar um quarto nível de seção. Eu faço uma
subsection, e ele cria 1, 3, 1 e tudo mais. Eu acho até que tem mais um nível, se eu quiser. Acho que é o subsection. Aí vamos botar aqui um teste. Eu acho que ele cria. Não tenho certeza não, tá, gente? Estou testando aqui. Ele não cria. Só vai até ter 4 níveis o modelo do ITA, tá? Então ele não tem um 4º nível, tá? E aí ele vai criando a numeração bonitinha. Reparem que todos esses títulos aqui, eles aparecem lá no nosso sumário. Só que o sumário do ITA, ele só é registrado até o nível 3. Então, o nível 4 não vai aparecer. Então, lembra que aqui a gente tem o nível 4, né? Que foi criado, ele não aparece no sumário. Até o nível 3 ele vai. Até o nível subsection, ele aparece lá, tá? Bom, então, pessoal, basicamente, essa questão das figuras a gente fecha por aqui. Aí a gente vai agora falar sobre uma coisa muito importante, e aí eu vou usar o título, o exemplo do capítulo 2, que é o uso das figuras, das tabelas, perdão. Então, tem uma tabela aqui, aliás, tem equação e tabela. Vamos começar primeiro com a equação. Então, aqui a gente tem, no capítulo 2, uma subseção, modelagem no espaço das juntas, aí tem um blá, blá, blá qualquer, que eu não sei nem se ele é verdadeiro, tá? Tem uma tabela, tá? E depois, onde é que está a equação? Deixa eu ver onde é que está a equação aqui. A equação, parâmetro... a equação está aqui embaixo. Reparem que a equação aqui, ela veio primeiro e ela estava mais embaixo, porque a equação, às vezes a tabela não... A figura, quando ela foi chamada, ela não cabe aqui, aí ele vai reordenando, mas isso não é um problema para o trabalho, tá? Desde que você mencione no texto e a figura, ou a equação, ou a tabela esteja no trabalho, isso é bem tranquilo, tá? Bom, aí a gente chegou numa tabela, tá? A tabela, ela é um elemento bem chatinho para a gente fazer, tá? Aqui a gente tem até um modelinho de tabela, onde a gente tem, vou até aumentar ela um pouquinho, vou ver se eu consigo, deixa eu fechar ela, tentar diminuir isso aqui, para tentar aumentar isso daqui, pronto. A nossa tabela aqui, ela tem 4 colunas. Reparem que a gente quer fazer uma tabela em que tudo está centralizado, tá? E como é que eu começo a minha tabela? Primeira coisa, eu começo com um begin table. Comecei com um begin table, a última coisa a encerrar tem que ser um end table. Logo após o begin table, a gente vai vir com um caption, que é a legenda da tabela. Então, aqui, exemplo de uma tabela, tá? Depois ela tem um label, que funciona igualzinho o label de figura, que é um link, um alias, que aqui ela chamou de minha tabela, que em algum lugar ela referenciou, e ela referenciou logo aqui em cima no texto, ó, a tabela, ref minha tabela, apresenta os resultados. Então, lá na frente, né, acho que deve ter em algum lugar aqui, ele deve estar referenciando essa tabela aqui. Aqui, ó, a tabela 2.1, e aí a tabela 2.1 está aqui, tá? Então, está bem certinho. A tabela, ela também pode ter os mesmos comandos da figura. Então, se eu botar um HT, ele talvez suba essa tabela. Pronto, ó. Botei um HT, a tabela aparece no mesmo lugar que ela tem no código em LaTeX. Tá vendo? Aparece aqui a tabela 2.1, a tabela 2.1 e a tabela chega. Tá? Se eu não colocar nada, ele vai posicionar no lugar... Normalmente ele bota no bottom, né, na parte de baixo da folha. Tá? Nesse caso aqui é uma tabela que cabe aqui, ele puxou para o lugar certinho onde ela aconteceu. A nossa tabela tem 4 colunas. Então, eu botei elas, 4 colunas, ela está C, 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 C. Só que esse C não é de coluna.
Esse C significa que são 4 colunas, porque tem 4 Cs. O C significa que é uma coluna centralizada, tá? Se eu botar L, são 4 colunas, mas uma vai estar à esquerda. Então, a primeira, olha o que ele vai fazer. Ele vai alinhar ela à esquerda, left. Espera aí que meu telefone está tocando, pessoal. Alô? Oi, eu estou dando aula nesse momento, eu posso te ligar depois? Tá? Obrigado. Pronto. Se eu fizer uma coluna aqui, right, ele vai alinhar a segunda coluna à esquerda. Pronto. Tá vendo? Ele alinhou tudo à esquerda. Então, eu posso brincar com L, R, C, C do jeito que eu quiser, tá? Bom, uma coisa que pode acontecer é quando o nosso título ele é muito grande. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que a gente pode favorecer isso. Bom, aí tem uns comentários aqui do nosso exemplo, eu não vou tratar isso agora. Bom, são 4 colunas, vou botar elas todas centralizadas como estava originalmente. Primeira coisa que eu vou colocar é o identificador de cada coluna. Então, a primeira coluna é parâmetro, aí eu boto um e-comercial, a segunda coluna, unidade, um e-comercial, a terceira, valor da simulação, um e-comercial, e a quarta, um valor experimental e um e-comercial, tá? Barra, barra, para dizer que eu vou mudar de linha, já te dou a palavra, Rafael. E aí, eu vou dar um H-line. O que é o H-line? É para montar essa linhazinha aqui, que está aqui embaixo. Teve um H-line em cima, então ele montou essa primeira, que é uma linha horizontal, e teve a segunda para montar essa daqui. Se eu tirar esse H-line, eu não vou ter a linha. Ela vai desaparecer, só que pelo padrão do ITA, essa linha tem que aparecer, tá? Outro ponto também é que reparem que a gente não tem divisão na vertical. Se eu quisesse colocar divisão na vertical, bastaria aqui em cima, no meu tabular, fazer isso daqui, ó. Botar isso, isso, opa, isso e isso. Opa. Aí ele criaria uma tabela fechadinha, toda quadriculadinha, bonitinha, né? Se eu quiser fazer as divisões na vertical, eu boto aqui em cima. Na horizontal, eu boto um comando H-line toda vez que ela aparecer, tá? Padrão do ITA não tem isso. Então, o padrão do ITA só tem linha horizontal depois da primeira linha e depois os outros parâmetros livres, sem linha horizontal, só a última linha que fecha aqui bonitinho, né? Então, ela vai ficar do jeito que estava lá originalmente no nosso template, tá? E aí vem os parâmetros, tá? Primeiro parâmetro é comprimento. Só que nesse caso aqui, eu tenho uma letra grega no meu exemplo, que é alfa. Se eu quiser representar uma letra grega, o LaTeX tem um comandinho, eu boto sempre entre cifras, quando eu quero botar algum símbolo diferente, alfa. Se fosse beta, se fosse teta, por exemplo, ele tem teta também, né? Ele vai criar essa... E o teta não tem. Ah, que acho que o teta, eu acho que ele bota de outro jeito, acho que é assim. Isso, pronto. O teta é assim. Bom, isso aqui a gente tem todos os possíveis comandos. Claro que nem todos os trabalhos vão usar a letra grega, letra romana, essas coisas todas, não precisa nem se preocupar muito com isso, tá? Mas o LaTeX tem isso, e na internet tem, se você procurar como que eu escrevo tal coisa em LaTeX, no Google você vai achar tudo, tá? Você não precisa ter um dicionário de todos os comandos disso. Eu até tenho um material de LaTeX que não é para a classe ITA, obviamente, né? É um material geral, mas que tem vários comandos que você pode usar na classe do ITA, porque ela vai ser reconhecida, depois eu disponibilizo lá na Google Classroom, tá?
E aí você vai fazer cada uma das linhas. Então, sempre que você for fazer cada coluna, tem 4 colunas, vai ter que ser separado cada coluna pelo e-comercial para você dizer qual é o valor de cada coluna. Então, vai ter 3 separações: 1, 2, 3. Comprimento θ em metros, 8,23, 8,54, né? E aí você vai apresentar os números. Se eu tirar esse negocinho aqui, não vai fazer a menor diferença, tá? É que isso já estava no padrão lá do LaTeX e você acaba fazendo desse jeito, dá do mesmo jeito. A diferença é que ele não fica mais itálicozinho, né? Na parte escrita, né? Mas não muda nada, tá? E aí você fecha a tabulação com os dados e fecha o end table. Como o último parâmetro, a última linha é velocidade, depois dela eu vou botar um H-line para poder criar essa linhazinha aqui de baixo e ela fechar, tá? Um lugar, eu vou interromper o compartilhamento para mostrar rapidamente um outro site que é bem interessante, que ajuda muito a criar essas tabelas, tá? Que é o ambiente Tables Generator, de uma página que tem aqui na internet, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou trocar aqui o compartilhamento, e já, quando eu trocar aqui, antes de passar para ele, eu vou dar a palavra para o Rafael. Pode falar, Rafael. Oi. Não, era só para falar que além desse site, tem o Overleaf colocou funcionalidade nova essa semana agora. Se você for lá na própria página do artigo, né? Tem Code Editor, que é o que você estava usando, e tem Visual Editor. Aí lá você pode inserir direto uma tabela. Ainda está assim, está no comecinho da implementação, então não tem todas as funcionalidades ainda, mas já dá para fazer direto no próprio documento. Não, mas eu não costumo usar esse negócio não, porque das outras vezes que eu usei, várias coisas ele não tinha lá. Por isso que eu faço direto no Code Editor. Mas ele tem lá como inserir, por exemplo, parte de equações matemáticas, isso ele até tem, né? Tá certo. Bom, eu vou mostrar um outro que eu confio mais, tá? Que é o Tables Generator, que é esse daqui de cima. Eu vou botar aqui já botei aqui a criação da tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela com 2 colunas. Vamos supor que aqui eu usei isso aqui em um outro artigo, ele fica aqui no teu cookie do jeito que você quiser. Então, vamos supor que eu criei uma tabela de 3, vou botar ela em todas. Aqui no padrão do ITA, em geral, a gente não usa a tabelinha toda fechadinha, tá? Então, eu vou deixar ela fechadinha só porque ela nos ajuda mais, né? Então, vamos botar aqui uma coluna qualquer que teste. Aqui eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Então, criei uma tabelinha simples. Quando eu clico para ela gerar, ela já monta numa estruturinha bonitinha que eu posso copiar, né? Dar um copy to clipboard. Aí eu vou tirar o compartilhamento aqui, vou voltar para a do Overleaf. E aí eu posso criar uma tabelinha aqui já com esses parâmetros. Qual é a diferença? O que eu preciso preencher para ela estar finalizada? Ela não tem ainda nem o caption, nem o label e nem a centralização. Então eu posso botar esses parâmetros aqui embaixo, botar a posição, né? Exemplo de uma tabela 2, minha tab 2, para não ficar com o mesmo alias, né? No modelo do ITA não tem essa parte horizontal, então eu posso fechar, e ele vai criar uma nova tabela, né? Aqui embaixo, também não tem esse H-line aqui, né? Porque só tem no primeiro.
ele criou a tabelinha no modelo do ITA, então já resolve bastante a nossa vida, tá? Bom, aqui lembrando que ele não está left, né? Ele está centralizado, e é isso aqui acontece isso. Bom, vamos agora supor que eu tenho uma coluna com um título assim gigantesco. Então vou até fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Vamos botar um título aqui gigante. Então eu criei um título que é uma aberração, que é um título gigante aqui para minha coluna. E aí eu vou compilar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vazar do teu texto, tá? Como é que eu consigo resolver isso? Eu posso botar na coluna do 2, né? São 3 colunas. P, abro chaves e boto o tamanho da coluna que eu gostaria. Vamos botar 7 centímetros. E aí ele vai moldar para que essa coluna do meio só tenha 7 centímetros, tá? Só que, na hora de você fazer isso com o P, ele não vai centralizar, ele vai fazer uma justificativa à sua esquerda, tá? Depois eu vou mostrar um comando de como consertar isso, é que eu não tenho ele aqui na mão, mas depois eu mostro isso para vocês, né? A gente vai fazer ainda uma continuação dessa aula, mesmo na semana que vem, porque eu ainda tenho muita coisa para mostrar aqui, tá? E, por fim, só para a gente encerrar por hoje, que já está dando 3h30, tem as equações, né? Então, as equações, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem algumas coisas para você fazer, por exemplo, de raiz, de potência. Então, às vezes, dá uma certa chatice, né, para você montar uma equação, né, no Overleaf, né? Uma possibilidade que a gente pode fazer é ir para o Visual Editor e aí tentar montar ela aqui no Visual Editor desse jeitinho aqui, né? Na verdade, no Visual Editor aqui ela já está pronta, né? Mas não é muito simples de botar uma equação. Eu acho até que ele tem aqui ela numa visão aqui que você pode colocar. Eu não gosto muito do Visual Editor, mas a gente vai tentar. E aí, você pode botar aqui uma equação qualquer, né? Usando setas, operadores, relacionamento, né? Então, vamos fazer uma equação simples aqui, onde a gente vai botar x, vou botar uma inequação, né? Com um operador relacional maior do que y mais 1, né? E aí ele vai montar isso daqui, a gente bota um begin equation e aqui está faltando o begin, está errado, equation e um end equation. Quando a gente compilar, ele vai criar a nossa equaçãozinha aqui, ó, x mais 1. Ele não botou. É porque eu esqueci de botar outra coisa aqui, peraí. Deixa eu voltar lá no Visual Editor. Agora sim. Pronto, agora sim. Ele botou lá x maior ou igual que y mais 1, ele bota lá. Reparem que as equações, elas também são numeradas, né? E elas também têm labels. Então, toda vez que eu boto um label, vamos botar nessa nossa aqui, ó. Vamos botar aqui uma equação, teste. Então, se eu colocar aqui a equação barra ref equação
teste, apresenta. Eita. Não, peguei aqui. Apresenta um blá 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 qualquer. E aí ele vai botar bonitinho lá o texto referenciando a tua equação, tá? No editor, ele tem aqui esse ponto que dá para fazer isso. Tem um outro site que eu gosto bastante de fazer equação, principalmente quando a equação ele é muito complexa, muito grande, né? Que é esse online editor aqui, que é esse do site latexcodecogs.com. Vou botar ele aqui também no nosso chat. E aí você pode criar a tua equação, recortar e colar ela de algum documento que você já tem ela do Word, e ele já gera ela automaticamente para você, né? Então, aquela mesma equação lá, se a gente criar ela, y mais 1, né? Ela acaba sendo criada ali bonitinha, né? Dá para a gente colocar a tela como uma figura, que não é muito legal, né? Aliás, na verdade, esse aqui, agora que eu lembrei, ele só faz como figura, né? Então, como figura fica bem ruim, porque você nem sempre todos os templates usam com figura. Então, o melhor mesmo é acabar colocando desse jeito aqui, que fica mais fácil, tá? Bom, pessoal, eu quis dar uma pequena pílula do LaTeX, a gente vai continuar com esse assunto na semana que vem. Então, semana que vem vai ser a parte 2 disso. Por quê? Eu propositalmente deixei a parte de referências por final, porque a gente vai ver 3 possibilidades de referências, tá? A gente vai ver primeiro como recuperar uma referência de um repositório indexado. Então, por exemplo, se eu pego uma referência do I3E, lá no I3E tem como eu baixar essa referência e incluir ela automaticamente no LaTeX, tá? A segunda, a gente vai ver uma ferramenta de gestão de referência chamada JabRef, que ela é uma que eu gosto bastante de você criar, né? Porque ela acaba sendo uma ferramentinha simples de você lidar, e você pode cadastrar rapidamente essas referências sem você estar online. E a última que a gente vai ver também é o Mendeley, tá? E o Mendeley também é legal porque você pode fazer a gestão das suas referências, né? E aí você depois baixar elas no formato do LaTeX e carregar elas no Overleaf, né? Para que você possa ter um controle das suas referências maior. Como essa parte de referências ela é uma parte um pouco maior, então eu separo a nossa aula em 2 pedaços, onde num primeiro pedaço a gente vai falar sobre a parte de figuras, tabelas, etc. E na segunda, a gente fala da questão de referências. Só um ponto que eu acabei deixando de comentar com vocês, que é a parte de texto, quando vocês querem botar alguma coisa em itálico. Então, eu vou voltar aqui para esse parágrafo inicial aqui do capítulo 2, né? Vou botar ele um pouquinho maior aqui para vocês acompanharem. Vamos supor que eu quero botar essa palavra manipuladores aqui em itálico. Eu vou fazer text. Professor, o senhor está compartilhando a tela do outro site. Do outro, é verdade. Estou botando ele já de novo. Pronto, agora está entrando. Vamos supor que eu quero botar essa palavra manipuladores aqui em itálico. Então, eu posso botar text IT nessa palavra, abro chaves, fecho chaves, ele vai botar ela como itálico, tá? Lembrando que, se você está fazendo sua dissertação em português, se você usar qualquer elemento vocálico em outra língua, você tem que botar em itálico. Ah, peguei uma expressão em inglês, estou escrevendo em português,
eu tenho que escrever essa expressão em itálico para mostrar para o leitor que eu mudei de idioma naquele pedaço, tá? Que eu estou usando uma referência de outra língua. Se eu estou escrevendo em inglês, eu só vou usar o itálico se eu quiser fazer um termo que não esteja em inglês, falar alguma coisa em português, né, e tudo mais no meio do texto, tá? Normalmente a gente usa text it. Eu quero botar em itálico e em negrito. O que eu faço? Text BF, abro chaves, text isso, abro chaves e fecho chaves 2 vezes, porque tem que fechar para cada um. Se você não fechar chaves, vai dar uma confusão danada. Talvez ele nem vai compilar. Ou vai ficar um negócio bem estranho. Por acaso ele compilou, mas ficou... Ele pulou para outro capítulo já, né? Ele não continuou aqui a criação do teu texto. E aí tudo isso aqui foi perdido. Aí, TextBF, TextT, ele vai botar em negrito e itálico, tá? Lembrando que elementos textuais em negrito só se forem palavras assim extremamente importantes que você queira dar um reforço no seu trabalho, tá? Às vezes a gente pega dissertações, teses que o aluno começa a botar um monte de coisa em negrito e porque ele quer dar ênfase, só que se você dá ênfase para tudo, você não está dando ênfase em nada, né? Então, usem com muita sabedoria a hora de botar um negrito, às vezes, quando, por exemplo, vou dar um exemplo da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado, ela tinha algumas definições que faziam parte do meu processo de especificação de requisitos. Então, toda vez que eu referenciava algum papel que eu defini, alguma atividade que eu defini, né, que eram elementos da minha contribuição, eu fazia questão de botar em negrito, para chamar a atenção do leitor que aquela definição, aquela palavra que está sendo colocada é uma palavra que tem um significado muito forte na minha dissertação, na minha tese, por isso ela precisa estar destacada lá. Mas tem que tomar muito cuidado com isso para você não fazer e olhar uma página que tem 15, 20 coisas em negritos, né, por página, e fica um negócio que acaba você não dando destaque nenhum, porque se você destacar todo mundo, o destaque vai embora, né? Então, usem com bastante cuidado esse tipo de recurso, tá bom? Então, pessoal, olha, eu imagino que alguns de vocês até já conheçam o LaTeX, e o que eu falei aqui foi muito básico, tá? Mas eu, de verdade, gosto que os alunos aprendam isso, porque é muito mais fácil você fazer a tua dissertação ou tese usando o LaTeX, tá? A última coisinha só que eu queria mostrar para vocês hoje é como que você compartilha isso com outra pessoa. Você vindo aqui no Share, você botando o e-mail da pessoa que você quer compartilhar, eu vou botar aqui o meu e-mail do ITA, né? Eu uso esse daqui normalmente, eu vou dar um Share e vai um convite para a pessoa aceitar lá, então você pode mandar para o teu orientador. Se eu botar uma outra pessoa, vou botar um outro e-mail meu, e der um share, ele deixou. Mas por que ele deixou? Porque eu tenho um plano pago. No plano gratuito, isso aqui não vai acontecer, tá? Ele vai dizer para você que você vai ter que fazer um upgrade para você poder compartilhar com mais de uma pessoa, né? Com 2 pessoas, né? Então, você não vai conseguir dar essa permissão, tá? Mas é aqui no share que você vai, a pessoa que você compartilhou vai receber um convite, ela vai ter um link para dar aceito no projeto, se ela não tiver no Overleaf, ela vai criar um usuário, enfim, vai fazer o passo a passo que está lá, tá bom? Então, pessoal, eu sei que isso aqui foi bem básico, acredito que muitos de vocês já tinham esse conhecimento, principalmente quem já fez mestrado, tal, às vezes já fez com Overleaf. Na próxima semana que a gente vai falar mais de referências, aí a coisa vai dar um fechamento, e aí a gente vai dar o cuidado necessário para isso, tá bom?